Olá, eu sou a professora Melissa e essa é a aula de aplicação, né, da equação de Melling para cálculo do dimensionamento de galerias de microdrenagem, semana 3 do curso de Sistemas de Drenagem Urbana da Engenharia Ambiental Urbana, Universidade Federal do ABC. Então, nessa aula a gente vai estudar como que é feita a aplicação da equação para escoamento livre, né, escoamento sob pressão atmosférica, para o caso das galerias de microdrenagem. Em geral, então, são tubos fechados, né? Então, como a gente viu na aula teórica, todo o equacionamento ele é feito a partir da equação de Melling. E nesse caso, a gente vai utilizar a vazão que foi calculada da etapa hidrológica, e é essa vazão que a gente vai então precisar dimensionar um conduto para transportá-la. Ou seja, na equação de Melling, a variável que nós conhecemos a princípio é a vazão, né? Porque eu não estou calculando qual a vazão que um tubo é capaz de transportar. Em geral, o que a gente está fazendo na etapa de dimensionamento é o oposto, dimensionar um tubo para que ele possa transportar uma vazão conhecida, que a gente já calculou da etapa hidrológica, e em determinadas condições, como por exemplo a condição de borda livre, né? Eu tenho que garantir que de 10 a 15% da altura do tubo, do diâmetro do tubo, não seja preenchido com água, fique livre para a atmosfera, justamente para garantir que essa galeria não entre em carga e que o escoamento se dê por gravidade sob pressão atmosférica. Então, a vazão, ela é a vazão que a gente calculou, que é aquela vazão da subbacia, que converge para o Talweg, no Talweg a gente vai implantar uma galeria, então, portanto, a vazão já é conhecida. O que a gente pretende determinar é o diâmetro do tubo. Lembrando que esse diâmetro do tubo, ele guarda uma relação com a altura do escoamento. Se eu tenho que a borda livre tem que ser de 10%, ou seja, a minha altura de escoamento tem que ser, no máximo, 0,9 vezes o diâmetro. Se eu vou projetar para uma borda livre de 20%, então o meu Y, a minha altura de escoamento, tem que ser, no máximo, 0,8 vezes o diâmetro. E aí, esse valor de Y é o que vai entrar aqui no cálculo das variáveis da equação de Melling, que são a área molhada e o raio hidráulico. Então, é essa variável que eu pretendo determinar. Na verdade, eu vou determinar primeiro o valor Y, que é a altura do escoamento, e a partir dele, eu então calculo qual vai ser o diâmetro do tubo, guardando aí a requisição aí de norma, né, da borda livre mínima. Que mais que eu já conheço previamente? Previamente a gente considera a declividade da galeria igual a do terreno, portanto a gente conhece a declividade, né? Eu imponho a princípio uma declividade e eu só vou mexer nela se na hora que eu verificar a velocidade, essa velocidade não atender a condição de norma, nem a velocidade mínima 0,6, vamos considerar aqui, ou a máxima 6. Então vamos considerar aqui para a drenagem velocidade adequada de escoamento de 2,5 a 4 metros por segundo está ok. Abaixo de 1 eu começo a ter problemas mesmo de assoreamento, acima de 5 a gente começa a ter problemas de erosão. Então, a princípio, eu conheço a declividade da galeria, que é a própria declividade do terreno. O N de Melling, a princípio a gente também conhece, porque é um material adotado. O material ele é definido pelo projetista e, em geral, vão ser tubulações de concreto para microdrenagem. Outra coisa que eu também conheço é a relação Y sobre D, o percentual da altura d'água em relação ao diâmetro, que a gente vai adotar aqui para o nosso curso igual a 0,9 sempre. Tá? Os manuais variam, como eu disse, de 0,8 a 0,9, mas nós vamos adotar aqui uma borda livre de 10%. Portanto, a minha incógnita aqui nessa equação é a variável y, é a altura do escoamento. É essa a variável que eu vou determinar. E essa variável, ela aparece em dois termos da equação. Ela aparece na área molhada e ela aparece no raio hidráulico, que é a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Ou seja, essas duas variáveis aí destacadas em marrom são as variáveis que eu não tenho.
E ainda num tubo circular, essa relação de área molhada, ela vai guardar ela vai ser uma função do y e do ângulo, né? Do ângulo central ali da seção molhada do escoamento ali. Então, ela é uma variável que ela não é de determinação direta. E aí a gente tem alguns meios de determinar, né? De fazer esse dimensionamento quando eu não tenho uma determinação direta. Por que eu não tenho essa determinação direta? Porque eu não consigo isolar o y aqui dentro dessa equação. Então, a gente recorre, para quem recorda lá de hidráulica dos condutos livres, as chamadas tabelas adimensionais ou ábacos adimensionais que todo livro de hidráulica tem, que são ábacos que relacionam a variável y sobre d, a relação y sobre d, com os demais termos da equação de Melling agrupados. Né? Então, eu vou cair, lembrando ainda lá de hidráulica, né, fazendo aqui uma breve revisão, a gente cai naqueles casos de cálculo indireto, né, que a gente tem 4 casos possíveis para escoamento em condutos livres, né? Considerando as variáveis, a área molhada, que tem a ver com a forma do canal, a altura do escoamento, que é a altura y, o revestimento do canal e a vazão velocidade, né? Eu tenho 4 casos possíveis aqui. O caso 1 é quando eu tenho todos os elementos geométricos da seção e quero determinar a vazão que aquela seção é capaz de transportar. Esse é um problema bastante comum de macrodrenagem, quando a gente quer dimensionar, quando a gente quer diagnosticar um sistema. Então, eu quero saber primeiro quanta vazão um determinado canal ele comporta. Aí eu sei todas as características geométricas, porque é um canal existente, e eu quero saber a vazão que ele é capaz de transportar. Então, esse é um cálculo direto. Quando eu tenho todas as variáveis e quero calcular a declividade daquele canal a partir dessas variáveis, muitas vezes é mais fácil eu medir uma vazão do que medir uma declividade. Ok, a declividade eu também consigo determinar de maneira direta. Agora, eu tenho 2 situações em que eu não consigo fazer esse cálculo diretamente. Uma delas é quando a gente tem o coeficiente N de Melling, a vazão e a declividade, e aí eu não sei nem a área molhada, nem o raio hidráulico, e o y a altura do escoamento está implícita dentro dessas 2 variáveis, ou quando eu sei o N de Melling, a velocidade e a declividade, e não sei a vazão e raio hidráulico. Nessas 2 circunstâncias, ou eu vou fazer um cálculo iterativo de tentativa e erro, ou eu vou usar tabelas e ábacos que relacionam a razão y sobre d com os demais termos agrupados da equação de Melling. E aí eu tenho aí algumas tabelas, né, como essa dos elementos geométricos da seção circular, que ele já me determina qual é a área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico para as proporções y sobre d mais notáveis, vamos falar assim, né, as mais conhecidas. Quando a altura d'água é igual ao diâmetro, ou seja, y é igual a d, quando eu tenho uma borda livre de 25%, ou seja, y é igual a 0,75d, e as bordas livres de 0,67, 0,50 e 0,25. Essa tabela acaba não sendo muito útil para a gente em sistemas de drenagem urbana, que justamente a relação y sobre d é igual a 0,90. Mas é uma tabela que pode ser útil em outras situações, então eu coloco ela aqui como referência, né? Ela está na nossa referência lá de hidráulica do livro do Azevedo Neto. Outras tabelas, e aqui o objetivo não é vocês lerem isso, eu deixei essa tabela anexa, né, no PDF, que fica mais fácil para ler, mas só para mostrar aqui no slide como funciona. Essa é a tabela que a gente mais utiliza, que é a tabela também do Azevedo Neto, que ela relaciona y sobre d com os demais termos da equação de Melling. Eu estou trazendo essa referência do Azevedo Neto, porque agora nesse período que nós estamos fazendo as aulas online, né, sistema remoto, por causa de pandemia, a nossa biblioteca da UFABC, ela está com alguns títulos disponíveis em e-book, e o Azevedo Neto é um deles. Então, por isso que eu estou trazendo como referência de hidráulica para vocês buscarem,
Esse livro, ele se chama Manual de Hidráulica, né, do Azevedo Neto, e ele tem na biblioteca e ele tem e-book. Basta acessar o sistema de bibliotecas da UFABC com o login institucional e vocês têm acesso à íntegra desse livro. Bom, e como que esse cálculo é feito? Eu estou trazendo aqui também um outro ábaco, esse já é do livro do professor Rodrigo Porto, então eu não vou basear muito os nossos exercícios nesse livro, mas ele faz a mesma coisa que a tabela. Ele relaciona a relação y sobre d, né, relaciona essa proporção y, altura da água, sobre d, diâmetro, com as outras variáveis do escoamento, em relação à variável da seção plena. Porque toda a dificuldade do cálculo está no fato de que o escoamento não se dá à seção plena. A área molhada não é igual à área do círculo, porque o tubo não está preenchido de água. Então, aqui ele faz uma relação entre a vazão com a vazão da seção plena. Essa, sim, é mais fácil de calcular, né? É só aplicar diretamente a equação de Melling. Ou a velocidade com a velocidade da seção plena, ou o raio hidráulico com o raio hidráulico da seção plena. E aí a gente consegue determinar Y. Mas os exercícios aqui eu vou fazer utilizando as tabelas, porque são a referência que vocês vão ter aí nesse momento, né, no formato de e-book. Mas eu deixei constar aqui só para dizer que os diferentes livros de hidráulica, eles têm diferentes formas de estabelecer essas relações geométricas aí na seção, para a seção circular, né? Então, a melhor forma da gente entender isso na prática é aplicando, né, trouxe alguns exemplos de aplicação aqui para vocês. E nesse primeiro exemplo, a proposta é que vocês calculem qual é a capacidade hidráulica. Quando eu estou falando de capacidade hidráulica, eu estou falando da vazão que uma determinada seção é capaz de transportar. A capacidade, quanto que ela transporta de vazão. Uma galeria é de PVC liso, aqui perdeu um pouco de formatação, deveria estar destacado o diâmetro, tá? Porque eu destaquei aqui no enunciado as variáveis, né? É uma galeria de PVC liso, com diâmetro de 0,3, a borda livre é uma borda de 25%, daí a gente já infere que isso aqui é uma galeria de esgotamento sanitário, porque em drenagem urbana a gente trabalha com borda livre de 10 a 20 e em esgotamento sanitário, borda livre de 25%. Calcular a vazão mínima necessária nessa mesma galeria para manter a lâmina d'água mínima de 0,25. E a declividade dessa galeria é dada. Ou seja, são dados declividade, N de Melling, porque é PVC liso, então a gente sabe qual vai ser o valor de N, e é dado o diâmetro. E aí ele quer saber qual vai ser a vazão se a altura do escoamento for igual a 0,75 vezes o diâmetro, ou seja, a borda livre 25%, e se a minha altura de escoamento for igual a 0,25 vezes o diâmetro. Então, são duas circunstâncias, né? Eu vou aplicar, então, a equação de Melling. A vazão que esse conduto conduz é o que eu estou procurando. A informação que eu tenho, N de Melling, que vem do PVC liso, declividade foi dada, e a informação que eu não tenho é o valor de Y, o valor da lâmina d'água, mas eu sei a relação Y sobre D. Então, quando isso acontece, eu consigo aplicar os métodos adimensionais aí dos livros de hidráulica, e no caso a gente vai fazer pelo método aqui do Azevedo Neto. Então, como que esse problema ficou equacionado? Eu tenho um tubo de diâmetro conhecido e eu tenho duas situações de seção molhada. Uma delas com o valor de Y a 0,25D e outra com o valor de Y a 0,75D. O PVC liso tem um N de Melling igual a 0,011, a declividade foi dada, o diâmetro 0,30 metros, e a gente vai utilizar o método adimensional do Azevedo Neto, em que a variável adimensional, o agrupamento das variáveis de Melling é vazão vezes N de Melling dividido por diâmetro a 8/3 vezes declividade a meio. E o que a tabela me mostra? Se vocês pegarem, vamos lembrar lá exercício de hidráulica de condutos livres, gente. Se vocês pegarem essa tabela dimensional, vocês vão procurar na coluna da esquerda Y sobre D igual a 0,25, que é a nossa primeira situação. E ele vai me resultar que o adimensional, Q vezes N dividido por D a 8/3 vezes I0 a meio, é igual a 0,0417.
Isso é o valor que tem na tabela. Na esquerda eu tenho o y sobre d, é uma tabela de 2 colunas só, e na direita eu tenho o valor desse adimensional. Então eu faço a substituição, ou seja, Q vezes N dividido por D 8/3 vezes E 0,5 é igual a 0,0427. O valor de N eu tenho, o valor do diâmetro a gente também tem, da declividade também, portanto, eu consigo achar o valor da vazão. A gente peguem esse exercício e refaçam usando a tabela. Eu deixei essa tabela para vocês em PDF lá no Moodle, na aula. É uma tabela, na verdade, são todas as tabelas adimensionais para sessões abertas, né, para condutos livres, que tem no Azevedo Neto. Então eu já deixei porque quando chegar na fase de macrodrenagem a gente vai trabalhar com canais, então as de canais trapezodal, retangular também estão lá, mas vocês vão focar na tabela de condutos circulares, né, tabela para seção circular. E aí tem 4 tipos de tabela para seção circular. 2 delas são em função de velocidade do escoamento, outras 2 estão em função da vazão. Então, nesse caso aqui, eu adotei a que está em função da vazão. E dentro de cada uma delas, uma está em função do diâmetro, a outra está em função da altura d'água. Então, por isso que tem 4 tabelas para a seção circular. Então, vocês têm que se certificar de que estão aplicando a formulação correta daquela tabela. No caso, estou adotando a tabela em função da vazão e do diâmetro. E aí, o que a tabela estabelece? Uma relação na coluna da esquerda, y sobre d, vai desde 1% até 100%, e a correspondente relação das formulações, das variáveis da equação de Manning, né? Recomendo principalmente para quem não cursou a disciplina de hidráulica de condutos livres, que é uma recomendação aqui para drenagem, que lá em hidráulica a gente faz muitos exercícios, explica de onde vem, né, toda essa formulação. Aqui a gente está fazendo uma aplicação direta, né, da fórmula, mas recomendo então refazer esses exercícios aqui, buscar mais exercícios no livro do Azevedo Neto, que tem mais exercícios para fazer, para se familiarizar com a aplicação dessa tabela. Então, a segunda situação é y sobre d igual a 0,75. Quando eu jogo na tabela, no lado esquerdo, na coluna esquerda, y sobre d igual a 0,75, o que eu obtenho é o valor do adimensional igual a 0,2842. Vou falar para vocês qual é o erro mais comum de aplicação dessa tabela. Você encontra y sobre d igual a 0,75, encontra o valor correspondente 0,2842 e iguala essas duas coisas. E não é, na verdade, o 0,2842 é igual a esta variável, a dimensional, que é um agrupamento das variáveis da equação de Manning. Esta variável é que é igual a 0,2842. E nessa variável aqui, nesse adimensional, na verdade, eu agrupo o vazão, N de Manning, diâmetro e declividade. Sendo que dessas eu conheço N de Manning, diâmetro e declividade. Aqui eu não conheço a vazão, então eu acho qual é a vazão que um conduto de diâmetro 0,03 com y a 0,75D é capaz de transportar. No segundo exercício, já é um exercício do método indireto, que é quando eu sei a vazão e eu quero saber com que altura d'água uma determinada galeria vai transportar essa vazão. Então, o enunciado está aqui, determinar a altura da água em uma galeria de águas pluviais de concreto, aí ele dá o N de Manning que é para a gente utilizar, vejam que é bem baixinho, um concreto liso, bem novo, 0,013, com diâmetro de 0,80 e a declividade também é dada, transportando uma vazão dada, só que ele tem uma vazão em litros por segundo, é importante fazer a conversão de unidades, 600 litros por segundo igual a 0,6 metros cúbicos por segundo. Em regime permanente uniforme, quer dizer que eu vou poder aplicar a equação de Manning. Então, qual é a solução desse exercício? É sempre bom fazer o croquis, né? Lá em hidráulica eu sempre recomendo para os alunos façam o croquis, porque aí fica claro quais são as variáveis que vocês têm e quais as que vocês precisam ir buscar. Então, o diâmetro foi dado, 0,80. A altura do escoamento a gente não sabe. A vazão a gente sabe, a declividade a gente sabe, o N de Manning a gente sabe. Ou seja, eu vou para o método adimensional, aonde eu tenho para uma relação
para uma determinada relação y sobre d, eu tenho o valor do adimensional. Nesse caso, eu vou aplicar a tabela partindo do valor da coluna da direita para obter o valor da coluna da esquerda. Tá? Ficou cortadinho aqui uma parte aqui, agora que eu estou vendo, uma parte da solução, depois eu conserto isso aqui para vocês. Bom, nessa tabela eu vou identificar que a variável Q vezes N dividido por D a 8/3 vezes I0/meio corresponde a um determinado valor de Y sobre D. Então, eu tenho todas as variáveis aqui desse adimensional, eu encontrei o valor do adimensional, que dá 0,2236, ele me traz um correspondente valor de Y sobre D, como eu tenho D, eu encontro o Y. Então, recomendo novamente vocês fazerem o exercício utilizando a tabela para se familiarizar, principalmente quem não cursou a hidráulica de condutos livres, se familiarizar com esse procedimento de cálculo. No outro exemplo de aplicação, eu tenho um bueiro circular de 80 centímetros de diâmetro, conduz água por baixo de uma estrada com uma altura d'água igual a 56. Então, aqui eu tenho Y e tenho D. Sabendo que a declividade é igual a 1 por 1000 e o N de Manning igual a 0,015, calcular a vazão e a velocidade de escoamento. Então, eu tenho essa situação. Aqui seria um cálculo direto, porque eu tenho todas as variáveis e eu estou procurando a vazão. Acontece que nesse cálculo direto, calcular essa área molhada e esse raio hidráulico vai depender aqui de um cálculo geométrico aqui para a seção circular parcialmente preenchida, que pode não ser muito simples de fazer. Então, nesse caso, apesar de ser um cálculo direto, a gente pode também recorrer às tabelas para ficar mais simples de fazer essa determinação da vazão. Como o meu diâmetro é de 0,80 e a minha altura da água é de 0,56, as duas informações são dadas, então eu sei a relação Y sobre D. É igual a 0,7. E aí, então, eu consigo determinar a partir do diâmetro e da relação Y sobre D qual é o valor do adimensional. E pelo adimensional na tabela, encontrar o correspondente valor da vazão. Novamente, façam passo a passo, acompanhem a solução, vocês têm o PDF dessa solução, vocês têm o PDF da tabela. Aqui, o mais importante mesmo é vocês fazerem o exercício junto, né? Então, eu coloquei aqui para vocês como seria essa solução aqui pela tabela, né? A tabela chamou Y de H, viu, gente? A tabela do Azevedo Neto, mas é Y. Então, para essa relação 0,7, eu tenho que a variável... o adimensional dá 0,2609. Nesse adimensional aqui, eu tenho todas as informações menos a vazão, consigo determinar a vazão. Para saber a velocidade, eu aplico a tabela em que a variável é a velocidade. Então, para y sobre d igual a 0,7, eu tenho um valor de velocidade vezes n dividido por d a 1/3 vezes I0/meio. E de todas essas variáveis aqui desse adimensional, a única que eu desconheço é a velocidade, então eu consigo aplicar aqui a fórmula e calcular essa velocidade. Um outro exemplo de aplicação. Uma galeria de águas pluviais de concreto está assentada com uma determinada declividade de fundo e tem uma determinada vazão. Determinar a lâmina d'água e a velocidade média. É o mesmo caso do exercício anterior, vou deixar vocês resolverem aqui, seguindo a resolução. Aplicação de tabela adimensional. Então, eu deixo 4 exercícios para vocês. Se precisar, posso mandar mais. Tem bastante exercício aqui lá do curso de hidráulica. Mas no livro do Azevedo Neto tem também bastante exercício para vocês fazerem. O importante é se familiarizar com esse procedimento, que vocês vão usar bastante lá no projetinho, né, de drenagem, para poder fazer o dimensionamento das seções. Lembrando que no caso do projeto, vocês têm a vazão, que é a vazão que vocês calcularam lá na etapa hidrológica, e vocês querem dimensionar um conduto para transportar essa vazão. Vocês vão adotar y sobre d igual a 0,9, que é deixar uma borda livre de 10%, e aí vocês têm declividade, esse conduto é de concreto, vocês têm o N de Manning, vamos adotar 0,018,
Vocês têm o y sobre d, que é 0,9, tem declividade, tem vazão, e vão determinar o y através do método adimensional. Aqui está. Bom, turma, e essa aqui é a atividade que ficou para vocês entregarem, né, daqui 14, né, daqui 2 semanas, em que vocês vão fazer o dimensionamento de um trecho de galeria completinho, hidrológico e hidráulico. Só que o hidrológico, a área da bacia já é passada para vocês, vocês não vão precisar traçar a bacia, mas calcular a chuva. Então, é dada uma outra IDF, que não é o do município de São Paulo, como a gente está adotando na disciplina, no projeto, né? É dada uma outra IDF, em que vocês vão calcular a precipitação para um determinado período de retorno e tempo de duração da chuva, né? Então, vai ser para TR 5 anos, para duração de chuva de 60 minutos. Aí vocês vão aplicar isso nessa IDF, que é do município de Campinas, e vão chegar numa intensidade. Aí vocês vão aplicar o método racional, que é igual a CIA, vezes o parâmetro, né, de ajuste das unidades, sabendo que a área dada, né, 80 mil metros quadrados, é a área desse quarteirão aí que contribui para esse trecho de galeria, e com isso vocês vão determinar a vazão hidrológica, né, a vazão de escoamento superficial, que essa galeria vai precisar transportar. Então, vocês vão dimensionar uma galeria para transportar essa vazão que vocês calcularam no hidrológico. Então, esse exercício aqui é um exercício muito baseado no projeto que vocês estão desenvolvendo para a disciplina, só que feito para um único trecho aqui de um quarteirão. Então, essa é a parte A aí do exercício, né? Determinar a vazão de projeto. E a parte B é determinar, então, o diâmetro da galeria que vai ser capaz de transportar essa vazão, sendo que é dado a extensão desse trecho, é uma rua de 300 metros de extensão, portanto, uma galeria de 300 metros, e é dado as informações aí para vocês calcularem a declividade, né, dessa galeria. E aí vocês vão determinar o diâmetro e depois verificar se a velocidade de escoamento atende aí o requisito de velocidade mínima e máxima. Vocês vão adotar um y sobre d igual a 0,9, ou seja, 10% de borda livre, galeria circular em concreto com N de Meni igual a 0,018, e vocês vão considerar que a declividade da galeria é igual à declividade da rua. E vocês têm aí os dados, né, do terreno para calcular a declividade da rua. Então, essa aí é a atividade que fica aqui a partir dessa aula, que é um apanhado aí de tudo que a gente viu, né, de aplicação da hidráulica de canais para o dimensionamento de sistemas de microdrenagem e aplicação de método racional para calcular a vazão para sistemas de microdrenagem. Obrigada, pessoal. Estou disponível nos horários aí previstos, né, de atendimento, e até a próxima aula.